A partir de agora, entrevista coletiva com os acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. Olá, está começando Entrevista Coletiva. Hoje vamos falar sobre a maconha. Participando com a gente estão as acadêmicas Nádia Perioto e Maria Elvira, do curso de jornalismo. Vamos conversar com Matheus Gomes, que é o organizador da primeira marcha da maconha em Maringá. Obrigado, Matheus, pela sua presença. Eu que agradeço, Josimar, Nádia, Maria, eu que agradeço o espaço e a disponibilidade para poder debater sobre esse tema que é cheio de debates muito profundos na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo é permeado de mentiras que atrapalham essa discussão. A gente está aqui para justamente discutir um plano para melhorar o desenvolvimento do nosso país, né? Matheus, conta pra gente como que está sendo organizado o evento e qual que é a proposta do evento em si. Bom, nós estamos organizando, né, um grupo de diversos estudantes de vários cursos, profissionais da área do direito, da área da psicologia, da medicina, entre vários campos do conhecimento, desde o ano passado. A gente vem se organizando, vem fazendo reuniões semanalmente para poder encontrar pessoas que defendem o nosso posicionamento, que é o de legalização, de regulamentação da maconha especificamente, ao mesmo tempo que a gente defende a descriminalização de todas as drogas. Então, há mais ou menos um ano, cerca de 11 meses, para ser bem específico, a gente começou a se reunir, começou a encontrar pessoas que têm esse mesmo posicionamento aqui em Maringá, que ainda é difícil, apesar das pessoas estarem discutindo sobre questões polêmicas que vão desde o aborto, o casamento gay e também a maconha, é difícil encontrar pessoas que topam participar de cara limpa e oferecer o seu conhecimento, o seu posicionamento, a sua visão de mundo sobre esse tema. Então, por isso que a gente vem se reunindo bastante tempo já, acho que acredito que um ano foi um tempo bacana para a gente conseguir estabelecer um grupo importante aqui na cidade. E agora é só esperar chegar o dia da marcha, que está tudo organizado. Vamos para a rua levar nossa reivindicação, levar nossas pautas. Perfeito, Matheus. A Nádia tem uma pergunta para você. Matheus, tudo bem? Eu gostaria de saber o que levou você e os organizadores do evento a escolher o ano de 2018 para realizar a Marcha da Maconha. Nosso grupo, né, que compõe a coordenação da Marcha da Maconha de Maringá, com certeza o que levou à realização da marcha, independente do ano, é a revolta com o nosso atual sistema carcerário, nosso sistema de segurança pública, mais parecido com insegurança pública, na verdade, né? A Marcha da Maconha de Maringá era para ter sido realizada a primeira edição em 2016. Por diversos problemas específicos, acabou sendo adiado. No ano passado, em 2017, também novos problemas ocorreram, o grupo não estava formado, outras pessoas que participavam não tinham também entrado com muito engajamento na área, não tinham professores, médicos, advogados participando, então não foi possível fazer em 2017. Para esse ano, como a gente conseguiu, né, como havia dito, se organizar desde o final de 2017, organizando por meio de reuniões, por meio das redes sociais, formar um grupo forte, a gente descobriu mesmo que realmente 2018 era o ano de levar a reivindicação para Maringá, né? A Marcha da Maconha é um movimento social, como qualquer outro movimento social que a gente conhece no Brasil, que defende essa pauta da legalização e a regulamentação das drogas. A gente entendeu que uma cidade de Maringá, como Maringá, que tem 400 mil habitantes, não ter um posicionamento mais firme em relação a isso, somente o posicionamento contrário que a gente vê na grande mídia, não há espaço para esse contraponto, a gente compreendeu, né, por causa desse nosso sentimento de revolta sobre esse sistema, de que era o momento, sim, de levar para a rua essa nossa pauta. Olá, Matheus, tudo bom? Olá, Maria. Existem muitas reportagens falando sobre as maneiras de se utilizar a maconha em relação aos tratamentos de doenças. O intuito da legalização de vocês é para o uso medicinal ou para o uso recreativo? Olha, Maria, nós da Marcha da Maconha, tanto de Maringá como em todo o Brasil, nós defendemos que a maconha ela seja legalizada, tanto para o uso recreativo como para o uso medicinal, né? No respeito do uso medicinal, é porque é muito mais simples a gente convencer a população, né, de entrar nessa luta, pelas crianças que têm o espectro autismo, que são curadas, ou pelo menos são melhoradas esse quadro delas, por causa do uso do óleo de CBD, a questão de tratamento contra o câncer, a questão do tratamento contra a AIDS, glaucoma, esclerose lateral, entre outras várias doenças que já são tratadas com a maconha, tanto fumada ou a partir do óleo extraído. Então nós defendemos a legalização da maconha para o uso medicinal pelo seu uso terapêutico e milenar, né? Na questão do uso recreativo nós também defendemos, porque a maioria das pessoas que consomem a maconha de alguma forma, elas estão consumindo recreativamente falando. Elas não estão consumindo somente para obter a medicina dela, está obtendo a extração do THC, a partir do momento que você fuma, justamente para poder ter um momento de descontração, poder se divertir. E isso é o que gera a maior parte do lucro, vai na mão dos traficantes. Esse que é o problema. A maconha ela não vai ter problema tanto para o uso recreativo como para o uso medicinal. A partir do momento que ela é criminalizada,
Isso gera o lucro que deveria ir para o Estado, está indo na mão de traficantes. Por isso que nós defendemos o uso medicinal, para poder combater essa série de doenças que já são conhecidas, esse uso terapêutico, há vários anos, e também a questão do uso recreativo nós defendemos para poder bater de frente com o tráfico de drogas. Matheus, o assunto da maconha, ele gera opiniões prós e contras, né? Um ponto muito forte do pessoal não aceitar a legalização é que eles acreditam que haverá um aumento da criminalidade. Você concorda com essa posição? Esse argumento é bastante utilizado, Nádia, pelo pessoal a favor do proibicionismo e, pelo menos ao meu ver, ele não tem qualquer tipo de fundamento, qualquer tipo de embasamento com a realidade, né? O que acontece atualmente com a maconha sendo proibida é que justamente o dinheiro que é gasto para você comprar essa maconha ou qualquer outra droga está na mão dos traficantes. É assim que esses traficantes conseguem comprar armas para poder bater de frente com a população de bem, para bater de frente com o cidadão, para bater de frente com o policial, com o sistema de forma geral. A partir do momento que você pega o Estado como um agente para poder tirar o monopólio das drogas da mão de grupos traficantes, de grupos criminosos, como a gente tem no Brasil aos montes, e passa esse mercado tão volumoso, né, em questão de valores de reais, para a mão do Estado, acontece que vai acontecer um enfraquecimento consequente desses grupos criminosos, né? Então esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento que é bastante comum dentro da população proibicionista, pelo menos ao meu ver, ela não tem fundamento justamente porque é justamente o contrário, na verdade. O que vai acontecer é um enfraquecimento dos grupos criminosos. Em contrapartida, os apoiadores então acreditam que o narcotráfico irá diminuir com a legalização. Nós defendemos que todas as drogas sejam descriminalizadas por uma questão da população carcerária no Brasil ser uma situação de caos, né? Uma situação de calamidade que a gente vê. Mas sobre a legalização da maconha, a regulamentação da maconha, pelo fato do setorial de drogas das Nações Unidas, a ONU, eles estimam que das drogas ilícitas consumidas no mundo, e serve também para o Brasil esse pensamento, 80% das drogas ilícitas é maconha, que elas são consumidas. Somente a outra parcela de 20% para crack, cocaína, heroína, entre outros tipos de substância. Então, a partir do momento que você toma esse mercado da mão dos narcotraficantes e passa para o Estado, pelo menos uma redução considerável da violência vai acontecer, uma redução desse poderio bélico que esses grupos como Amigo dos Amigos, Família do Norte, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, entre outros menores, inclusive, mas também do mesmo grau de potência para poder matar as pessoas, vão minimamente ser enfraquecidas. Acontece que esse modelo que a gente encontra atualmente é indefensável. E a gente tem que buscar soluções alternativas para poder minimizar esses riscos que a gente está vendo todo dia aqui no Brasil. Legal, vamos para um rápido intervalo e logo voltamos. Estamos apresentando Entrevista Coletiva. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Voltamos a apresentar Entrevista Coletiva. Voltamos com entrevista coletiva, hoje com a presença de Matheus Gomes, organizador da primeira Marcha da Maconha aqui em Maringá. E continuamos com mais perguntas, começando pela Maria. Isso mesmo, Josimar. Retomando ao assunto, Matheus, a legalização da maconha já foi aprovada em vários países, mas aqui no Brasil ainda está nas mãos do STF. Para você, o que falta para a maconha ser legalizada? Bom, o que falta para a maconha ser legalizada de tudo é o engajamento da população. Para esse engajamento ocorrer, sem dúvida alguma, a população tem que entender a importância do porquê se legalizar, né? O que acontece atualmente no país é que há um projeto de lei de autoria do deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, que prevê a legalização da maconha. Só que conhecendo o nosso legislativo federal, a gente sabe muito bem que para obter ali pelo menos maioria simples, o que já seria um grande avanço, mas para obter essa maioria simples na Câmara é praticamente impossível, né? E dentro do STF o que está sendo julgado é um recurso extraordinário que vai descriminalizar todas as drogas, né? Foi uma pessoa em São Paulo, ela foi pega com 0,3 gramas de maconha e ela foi presa por isso. Evidentemente negra e pobre, né? Que são essa população que é presa no Brasil por essa quantidade de maconha. E esse recurso extraordinário foi impetrado no STF e o julgamento já está acontecendo. Teve a primeira votação em 2015, onde abriu margem para 3-0, né? O relator e outros 2 ministros votaram pela descriminalização das drogas. Porém, o então ministro Teori Zavascki, ele pediu vista desse processo. Durante esse meio tempo, ele acabou morrendo naquele acidente trágico de avião.
E o que acontece agora é que o processo está na mão do Alexandre de Moraes, que é um notável também conhecedor da área do direito, ele assumiu agora ministro após indicação do Temer, mas é uma pessoa extremamente ligada ao PSDB, que é um partido que, independente das posições do Fernando Henrique Cardoso, é um partido extremamente conservador e totalmente contra a legalização das drogas. Então, tanto no STF, quanto ainda mais no Legislativo, na nossa Câmara, não consigo ver uma perspectiva de aprovação. Então, a população tem que compreender o porquê de legalizar todos esses problemas que a proibição causa, não a maconha em si, mas a proibição causa. A partir do momento que uma parcela mais considerável da população compreender, tiver mais engajamento nas ruas, nas mídias sociais, enfim, outras formas de interagir com o Estado, com certeza a legalização vem para o Brasil. E tem uma diferença entre a legalização e a liberação, é isso? A liberação, essa é uma pergunta também interessante, Maria, pelo fato de que a terminologia ela é complicada mesmo, mas o que acontece é que a liberação, se eu pegar o radical da palavra, é livre, né? E o que acontece atualmente hoje no Brasil 2018 é que a maconha é livre, né? Maconha, cocaína, o crack, qualquer outro tipo de droga, elas são livres. São livres de qualquer regulamentação, são livres de fiscalização, não tem qualquer tipo de controle. Então, qualquer pessoa que queira consumir aquela substância, ela vai consumir e acabou. Por isso que nós somos radicalmente contra a liberação das drogas, porque livre ela já está. Nós defendemos a descriminalização do porte de drogas, as pessoas não podem ser presas por estar portando droga, independente de qual droga seja. Ela tem que ser legalizada, principalmente a maconha, que é um pouco mais simples da gente conseguir entender todo o processo da cadeia produtiva. Então, tem que ser legal desde o plantio até a colheita e entrega para o consumidor. E também nós defendemos a regulamentação, para que o indivíduo também tenha autonomia de plantar em casa, que tenha os clubes de autocultivo, de que haja farmácias estatais, para poder comprar maconha quando você bem entender, dentro de uma quantidade ali justificável, que dentro do projeto que eu estava mencionando do João Willis, é em torno de 40 gramas por mês. Então, a partir dessa regulamentação, a gente consegue controlar muito mais essa substância, todas as substâncias, na verdade, do que atualmente hoje, nesse mercado livre que a gente vê. Matheus, levando o assunto mais para o lado da saúde, algumas pesquisas apontam que o uso da maconha nos adolescentes e nas grávidas, eles podem causar lesões no cérebro. Os organizadores, eles se preocupam com essa parte? Vocês conhecem, desconhecem o assunto? Por meio do nosso grupo aqui em Maringá especificamente, nós contamos com a presença de vários médicos, também temos presença de algumas pessoas que trabalham nessa área, vai desde a farmacologia até a área da neurociência, né? E, de fato, como qualquer outra droga, a maconha ela também causa danos, e especificamente nesse fator, nessa faixa etária que você mencionou, a questão das grávidas e adolescentes, basicamente até 21 anos, na verdade, né? Uhum. Sim, a maconha ela causa danos na população, independente da idade, mas o que causa mais danos é a proibição. Independente desse lado, o que a gente se preocupa com certeza é com a regulamentação da maconha, tanto na questão das grávidas como dos adolescentes, justamente porque com essa liberação da maconha que a gente tem atualmente, uma pessoa de 14, 15 ou 16 anos que queira fumar maconha, que infelizmente ela quer fumar maconha, ela vai na boca, numa biqueira, no local onde alguém vai dizer para ela que vende maconha, ela simplesmente com seus 15 anos, ela vai chegar com um dinheiro na mão, vai pegar a maconha com a outra mão, o traficante vai embora, ele vai consumir e não tem problema algum. A partir do momento que a gente legalizar e regulamentar a maconha, vai acontecer o que acontece atualmente com o álcool no Brasil, onde se um adolescente de 15 anos quiser ir no mercado, se for um mercado sério, idôneo, feito por pessoas ali que estão preocupadas com o indivíduo, com a questão social, não vai vender essa bebida alcoólica para esse adolescente. A questão das grávidas também. No Uruguai, já com a legalização da maconha, ela vem atrás no pacote onde você compra na farmácia, indicando para a pessoa não dirigir, a pessoa grávida não deve consumir, uma pessoa com menos de 18 anos não deve consumir. E isso só pode acontecer a partir do momento que ela é regulamentada. Quando você compra no mercado ilegal, ela vem embalada numa embalagem plástica, num filme laminado, sem qualquer tipo de especificação. Então, qualquer pessoa grávida, um jovem de 15 anos que queira consumir, ele vai comprar e acabou, a grávida vai consumir e acabou, sem ter a menor noção dos seus riscos. Para poder informar a população, usuários ou não, sobre os riscos que essa substância gera, tanto para o indivíduo como para a sociedade, só pode ser possível por meio da legalização e regulamentação. Matheus, muitas pessoas elas questionam sobre o vício que a maconha traz. Qual que é o posicionamento de vocês, organizadores da Marcha da Maconha, sobre o vício? Como vocês mencionaram, né, a questão dos danos causados pelo fumo, essa fumaça, o consumo por adolescentes, o consumo por grávidas, evidentemente também que o risco também de gerar uma questão de vício nessa pessoa, né? Toda substância, toda droga, né, tanto natural como artificial, ela vai causar essa vontade de você consumir, até pelo fato da maconha, ela liberar vários hormônios dentro do seu cérebro relacionados ao prazer. E é isso que vai fazer
esse vício mais relacionado à psique da pessoa do que um vício físico, como acontece por causa da nicotina presente no tabaco, presente no cigarro, né? Então, essa questão do vício é uma preocupação e só pode ser discutido e debatido de forma séria sobre como reverter quadros, como diferenciar o uso de maconha recreativo e um abuso dessa substância, de encontrar situações em que realmente está saindo um pouco do controle, onde a pessoa está começando a perder um pouco a linha, que é um caso, são as minorias, né? Evidentemente, todas as drogas, esses casos são minorias. Dentre a maconha, a minoria da minoria ainda. Mesmo assim, precisa ser debatido, mas essa questão só vai ser discutida mesmo de forma séria a partir da legalização. O que a gente tem através desse modelo proibicionista, como medidas como o ProErd, por exemplo, é apenas uma campanha do medo, onde você bota medo nas pessoas, o adolescente fala, se você fumar maconha você vai morrer. Teve uma campanha no Senado Federal recentemente, durante a Semana Nacional Antidrogas, onde eles colocaram a imagem da maconha, colocaram possíveis causas, né, efeitos imediatos, colocaram inclusive a morte como possível efeito imediato, quando na verdade em 10 mil anos de uso ninguém morreu diretamente pelo consumo de maconha. Então, o álcool, ele mata muito mais do que a maconha, o tabaco, ele mata muito mais do que a maconha. E essas duas substâncias atualmente legais no Brasil, elas causam muito mais vício do que a maconha. Tem um pesquisador, Carl Hart, que ele é neurocientista da Universidade de Colômbia, e ele é um dos maiores influenciadores nessa área sobre questões de drogas, psicoativos e como influencia no cérebro. E o que a gente chega à conclusão a partir dos estudos dele é que substâncias como o café e o açúcar, eles vão causar muito mais abstinência no cérebro do que o uso da maconha. Então, o vício é evidente que existe, mas se for levar em consideração que uma substância vicia tem que ser proibida, a partir de amanhã, então, o chocolate, o cacau, o café, o açúcar, entre outras substâncias, tem que ser proibida também, o que é uma grande burrice, né? Sim, é mesmo, Matheus. E até porque cientistas comprovaram que não existe maneira de ter uma overdose com maconha. É exatamente esse ponto, né, de que há todo esse estigma em cima da maconha, de como se fosse algo muito maléfico, mas na verdade, se fosse utilizar a mesma premissa que a gente utiliza para proibir a maconha, várias outras substâncias, como a gente falou, deveriam ser proibidas. E essa questão da proibição tanto do álcool como do tabaco, que são muito piores do que a maconha, o que geraria, na verdade, no outro dia, o dia seguinte à proibição dessas substâncias, é o aparecimento de novos grupos, novas facções criminosas financiadas com a venda clandestina dessas substâncias. Justamente esse é o ponto de que, independente dos riscos que elas trazem à saúde, por meio de fumada, por meio de você consumir com alimentos, adolescentes, grávidos, entre outros fatores, entre outros grupos de risco, a proibição vai causar mais danos do que a droga propriamente dita. E é esse o ponto que a gente tenta atacar, de que não adianta você ser contra ou a favor de tal substância. O que acontece é que ela é consumida, a maconha especificamente é consumida há milênios, e a proibição não coibiu o uso, na verdade só estimulou as pessoas a consumirem a droga de pior qualidade, financiou facções criminosas, e independente de questões relacionadas ao vício, grupos como PCC, Comando Vermelho, entre outras facções, estão ganhando dinheiro e não se importa com vício. Na mão do Estado, o Estado sim teria essa obrigação de cuidar dessas pessoas que fazem uso abusivo das drogas. Matheus, imaginando que a legalização ela foi aprovada, como que será feito o controle de venda? Vai ter uma regularização feita pelo governo? Como que vai funcionar? Esse é justamente o principal objetivo, o principal ponto da existência da Marcha da Maconha, né? A gente, na verdade, não está somente na rua pedindo a legalização e acabou como algo muito bagunçado ou um sentimento difuso, né? Nós temos pautas bem estabelecidas, bem criteriosas sobre isso. No caso da Marcha da Maconha, como um movimento social ligado à esquerda do espectro político, nós defendemos o monopólio da maconha no Brasil. Então, o que vai acontecer é que, a partir da legalização sob o nosso viés que a gente defende, uma Souza Cruz e uma Philip Morris da vida, que lucram bilhões e bilhões de dólares, na verdade, por ano, tanto no Brasil como no restante do mundo, aqui não vai acontecer da mesma forma que acontece nos Estados Unidos, onde empresas pouco preocupadas com a questão social estão trabalhando diretamente nessa questão da maconha. Então, o que a gente defende? O monopólio da maconha no Brasil faz com que, a partir da legalização, desde o plantio até a entrega para o consumidor, seja feita sob o Estado. O Estado tem que ser o determinante nesse fator. Não podemos entregar para empresas, principalmente multinacionais, para deixar tomar conta dessa questão. Então, a partir do momento que for legalizado, pelo nosso viés, a questão estatal, a gente defende que o plantio seja feito por autoridades do Estado, pode ser, por exemplo, o Exército, que poderia cumprir muito bem essa função, entre outras partes relacionadas à questão estatal, sem ligação com a iniciativa privada. Que pelo menos o nosso viés, o jeito que a gente enxerga essa questão, se a iniciativa privada chegar na maconha no Brasil, eles vão visar apenas o lucro, não vão ter qualquer tipo de preocupação social, muito que acontece com a Ambev e as bebidas alcoólicas aqui no Brasil, né? No Brasil a gente tem mais ou menos 60 mil mortes no trânsito por ano, muitas ligadas à questão do consumo de bebida alcoólica e direção, né? Então, a partir do momento que você entrega a iniciativa privada, como no caso é a Ambev, uma empresa privada, que
que toma conta de quase todo o mercado de bebida, junto com a cervejaria Petrópolis, as duas detêm praticamente 100% do mercado de cerveja do Brasil, elas não têm preocupação social. Elas não estão preocupadas de verdade, sinceramente, com o problema gerado com essa atribuição de você associar álcool e direção. Com a maconha estatizada, com o governo gerindo desde o começo até o fim desse processo de produção, vamos ter mais campanhas de conscientização para poder explicar sobre os riscos de você associar a maconha, a direção, de você justamente, como você havia mencionado, adolescentes, grávidos. Então isso só pode ser feito por meio da regulamentação e a regulamentação estatal. A partir do momento que a gente entrega na mão da iniciativa privada, pessoas ligadas ao setor desse ramo empresarial, eles não vão se importar e pouco vai avançar nessa relação dos problemas gerados pelo consumo de drogas no Brasil. Vamos para um rápido comercial e já voltamos. Estamos apresentando Entrevista Coletiva. Decida já o seu futuro. Faça o vestibular agendado na Faculdade Maringá. Administração, Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Vestibular agendado 2018 é na Faculdade Maringá. Inscrições pelo fone 3027-1100. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Voltamos a apresentar Entrevista Coletiva. Voltamos e neste último bloco vamos ouvir as perguntas da população. A gente sabe que uma das coisas que é fundamental que existe no planeta é o valor da vida. O que eu queria saber é qual é o benefício que a maconha vai trazer para a vida das pessoas. Bom, quando o assunto é droga, né, ou qualquer substância entorpecente, qualquer psicotrópico, ela é permeada de questões moralistas, né, e muitas vezes pelo fato desse viés de você dar risada, de você consumir uma droga e ficar tudo muito, muito mais engraçado, acaba perdendo um pouco esse foco mais preciso do que deveria ser essa substância, né. Todas as drogas, desde Rivotril, Ritalina, entre outros tipos de substâncias que são vendidas atualmente na farmácia, elas promovem muito bem para a população. A maconha, como mais uma droga, como mais uma substância utilizada há pelo menos 10 mil anos pelo ser humano, ela já promove uma série de benefícios para o ser humano, principalmente no que tange a questão da medicina, né? Doenças que já são comprovadamente, já não há qualquer tipo de debate sobre isso, já há uma comprovação, que vão desde a esclerose, o ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica, o espectro autismo, tratamentos também durante o câncer, onde a pessoa está fazendo a quimioterapia e aqueles efeitos gerados pela quimioterapia, como vômito, perda da força, fraqueza, tudo isso é recuperado, ou pelo menos os efeitos são minimizados a partir do consumo da maconha. Para quem está fazendo tratamento contra a AIDS também é muito parecido os efeitos durante o tratamento do câncer. Então a maconha ela ajuda a dar fome à pessoa, ela tira o inibidor automático da ânsia e dos vômitos. Enfim, uma série de benefícios ela pode provocar à população, ao ser humano, não somente na questão da medicina. Na questão da medicina, acredito que, assim como você, eu também sou defensor da vida, então para uso medicinal muito simples. Agora, no que diz respeito ao uso recreativo, é justamente pela proibição da maconha como uso recreativo que o atentado contra a vida acontece aos montes aqui no Brasil, né? Justamente pela lei de droga de 2006, onde todas as drogas elas ficaram proibidas e não há um critério legal para definir o que é um usuário, o que é um traficante. O que acontece é que, independente de você gostar ou não da maconha, você gostar ou não das outras drogas, as pessoas estão consumindo, o mercado está se movimentando, e o que acontece nesse momento, 2018, no Brasil, é que chegamos à marca de 730 mil presos, 63 mil homicídios e o fortalecimento de facções criminosas geradas pela venda de maconha para esses grupos criminosos. Então, o que acontece é que, quais são os benefícios que a maconha pode gerar? Inúmeros, tanto para o uso medicinal, como reduzir os problemas causados pela proibição, como qualquer outra substância que vai desde o chocolate, onde ninguém questiona o porquê de você consumir o chocolate, ou que benefício o chocolate causa, ninguém questiona qual benefício o açúcar vai trazer ao ser humano. Tudo isso é uma questão de uso pessoal. O que é do meu foro privado, eu não quero que o Estado e nem a iniciativa privada coloque a mão e decida por mim o que eu devo consumir ou não. Matheus, já foi verificado quais são as doenças que realmente necessitam deste produto, da utilização da maconha? Isso já está registrado, já está na medicina, né? Quais são as doenças que podem ser utilizadas ou não o uso da maconha? Bom, como eu havia iniciado respondendo ao professor Arlindo,
a maconha ela é utilizada pelo menos em 50 mil oportunidades, não somente relacionadas à medicina, né? Desde camisetas, vela para barco, enfim, uma infinidade de produtos elas podem ser oriundos da maconha, todas as espécies da maconha. O que diz respeito à medicina, né, a questão das doenças, como você mencionou, a questão do espectro autismo, ela já é, inclusive, recomendada por vários médicos aqui no Brasil. Aqui em Maringá já há neuropediatras que recomendam e auxiliam mães e pais, tio, entre outros parentes, a como extrair o óleo da maconha, como aplicar, como administrar o óleo para essa criança que tem esse tipo de distúrbio, né? Entre outros problemas gerados também, como o mal de Parkinson, como a esclerose, né, como havia dito, o ELA, né, o transtorno esclerose lateral amiotrófica. Enfim, entre outras doenças que vão desde o glaucoma, que é a pressão, aumento da pressão intraocular, que a maconha reduz essa pressão. Então, o que acontece é que aqui no Brasil, justamente pela proibição, é difícil mencionar ou denominar quais médicos, quais hospitais já fazem esse uso comprovado pela medicina. Nós temos a última pergunta. Pode rodar. Olá, eu gostaria de saber, caso a maconha seja legalizada, como será feita a comercialização dela? Bom, como também havia dito a respeito dessa situação da legalização do mercado da maconha, o que a gente tem atualmente no Brasil em vigência é a Lei 11.343 de 2006, onde proíbe desde o começo, né, o plantio até a venda da maconha. O que a gente, por meio da Marcha da Maconha, defende é o fim dessa lei, especificamente os artigos 28 e 33, que a partir dessa questão das penalidades geradas pela proibição da maconha, todas as drogas de forma geral, mas especialmente da maconha, que é a droga mais consumida, o Estado seria o responsável pela plantar a maconha, atuar no tratamento, no desenvolvimento da planta, até a colheita, até a distribuição ao consumidor final. Então, é um processo muito simples, é o que acontece em várias empresas estatais do Brasil, a gente não precisa recorrer à iniciativa privada para esse tipo de mercado. É um procedimento simples onde que o Estado ficaria responsável por tudo, desde gerenciar a pessoa ela vai numa farmácia, ela se cadastra previamente, ela vai numa farmácia, obtém a maconha, as flores secas, né, como a gente chama, numa farmácia com nota fiscal, sabendo exatamente o que está sendo consumido. Então, da mesma forma que atualmente o mercado existe por debaixo dos panos, o mercado paralelo, as pessoas compram, tem gente que planta, tem gente que administra a maconha, o Estado também conseguiria fazer isso com extrema facilidade, sem qualquer tipo de dano para a população. Matheus, nosso muito obrigado. Para nós foi uma honra ter em nosso programa. Bom, eu que agradeço, Josimar, agradeço a todo mundo que participou da produção do programa, justamente por oferecer esse espaço de discussão, que esse tema realmente ele é complicado de você compreender, ele é permeado de tabus históricos, de morais que somente atrapalham o debate. Justamente um espaço como esse, num programa assim, a gente consegue esclarecer e oferecer diversos pontos de vista. Quero agradecer a Nádia e a Maria. Matheus, muito obrigada também, obrigada Josimar. Quero deixar aqui o meu parabéns pela sua iniciativa e desejar muita sorte para o evento de vocês, que corra tudo bem, que tenha outras edições. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada também, Matheus, Josimar, pela oportunidade de estarmos aqui e que vocês possam dar continuidade a esse trabalho e que possam ter muito sucesso com a idealização desse projeto de vocês. Obrigado e não perca o próximo programa. Acabamos de apresentar Entrevista Coletiva com os acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá.